só a provocação que o deputado Gustavo Gaia fez ao padre Júlio Lancelotti. Por que todo pedófilo é lulista? Impressionante. Impressionante mesmo é a falta de caráter dos bolsonaristas que preferem inventar crimes pra fingir que são contra do que falar daqueles que realmente aconteceram. Por que eles não falam do caso já comprovado do Gabriel Monteiro com a menina de 15 anos? Por que eles não falam do caso do dirigente do PL que foi indiciado por abusar de suas netas? Por que eles não falam do pastor bolsonarista que foi preso após abusar de mais de 60 crianças? Porque diferente de todos esses casos, o do padre não só é mentira, como já houve uma investigação e foi arquivada. Vejam só, em 2007, o padre já havia denunciado à polícia que estava sofrendo ameaças. E em 2008, o Ministério Público confirmou que ele havia sido vítima de extorsão e enviou esse resultado para a 31ª Vara Criminal de São Paulo. 3 anos depois, a justiça condena as pessoas que estavam extorquindo o padre através das acusações de pedófilo. Então isso aqui é assunto encerrado. Mas aí a revista Oeste, que é formada por aqueles bandidos que foram demitidos da Jovem Pan, fizeram essa matéria aqui e levantaram novamente essa falsa acusação baseada numa perícia que, de acordo com a própria matéria, foi feita por um cara chamado Reginaldo Tirotti, que nada mais é que um bolsonarista golpista. Então imaginem a credibilidade dessa perícia, que nem eles devem levar a sério. Sabe por quê? Porque se isso daqui fosse verdade, ela deveria ter sido encaminhada pra polícia e não pra arquidiocese como eles fizeram. Em 2020, esse mesmo vídeo já havia sido enviado para o Ministério Público e o órgão arquivou a investigação por falta de materialidade. Agora eu pergunto pra vocês, o que vocês preferem? Acreditar em mentirosos com interesses políticos ou na perícia de profissionais que há mais de 10 anos nunca encontraram nada contra o padre? Bom dia pra você que votou no Lula, porque pra quem tá torcendo contra esse governo, a missão tá cada dia mais difícil, hein? 3 notícias rapidinhas pra você. Primeira, com o Lula os preços vão explodir, a inflação vai ficar galopante. Toma, inflação volta a ficar dentro da meta depois de 3 anos, desde 2020 que isso não acontecia. Com o Bolsonaro a comida ficou cara, mas foi por conta da guerra, da pandemia, pipipipopopó. Com o Lula eu quero ver só se a picanha vai ficar mais barata, se o mercado vai ficar mais barato. Toma a segunda notícia. Alimentos sobem 1,9%, menos de 2% em 2023. Menor taxa em 6 anos. Toma que é de graça. Com o Lula no poder, o dólar vai explodir, vai chegar a R$7. O governo não vai ter como controlar o câmbio, mesmo vendendo dólar. Terceira notícia, toma aí. Banco Central não intervém no câmbio pela primeira vez desde 1999. Então é isso, né? Tá muito difícil torcer contra o governo Lula, porque o Lula tem muita sorte, gente. A senhora não tem doutorado, eu gostaria de dispensar o uso do doutora, chamá-la de senhora. Eu sou advogado também, as pessoas têm esse costume de chamar todos os advogados de doutor e doutora. Eu também não tenho doutorado, então eu dispenso. Então, vou chamá-la de senhora. Durante o período da pandemia de Covid-19, a senhora confirma que teve posicionamentos, que deu declarações contrárias à vacinação, ao passaporte sanitário, que a senhora chamou a relação das pessoas com a pandemia de Covid-19 de uma psicose coletiva? Essas foram posições que a senhora teve durante a pandemia de Covid-19, onde 700 mil pessoas morreram? As vacinas estavam em desenvolvimento, foram feitas às pressas, foram aplicadas nas pessoas, muitas pessoas não sabiam, então essa era a informação que a gente estava divulgando. A senhora tem costume de atualizar o currículo Lattes? Não. O currículo Lattes da senhora hoje tem uma página. A senhora não tem mestrado? Não. Nem doutorado? A minha área é totalmente clínica. Trabalho diretamente em clínica. Então a senhora não tem uma produção científica, vamos dizer assim, na área acadêmica? A gente tenta publicar, mas existe um bloqueio que ainda é complicado. Quem trabalha no ramo da academia, da ciência, sabe que precisa estar com um currículo bem atualizado para conseguir publicar em artigos sérios ou para conseguir passar em algum programa de pós-graduação. Isso não traz problemas para a senhora ter um currículo tão enxuto assim? Você não teve problema para desenvolver as suas pesquisas, para publicar em revistas científicas, por exemplo, por conta dessa qualificação? Não sou do ramo acadêmico, sou do ramo clínico prático. Entendi. Isso é muito importante, presidente, porque a gente recebeu outros 2 profissionais que, além de profissionais médicos, eles também eram pesquisadores no tema, tinham um farto currículo na área, publicavam em vários veículos científicos, eram referências nessa área. A Kemi, como ela própria está reconhecendo, ela é uma profissional clínica e que não tem uma carreira acadêmica e científica. Como a senhora não tem doutorado, eu gostaria de dispensar o uso do doutora, chamá-la de senhora. Eu sou advogado também, as pessoas têm esse costume de chamar todos os advogados de doutor e doutora. Eu também não tenho doutorado, então eu dispenso. Então, vou chamá-la de senhora. Já houveram cientistas, ou ditos cientistas, que
defenderam, justificaram e usaram argumentos pseudocientíficos para justificar todo tipo de barbaridade na história da humanidade. A eugenia, o nazismo, tiveram cientistas que assinaram tudo aquilo. A teoria da desigualdade entre etnias foi respaldada por muitos médicos, por muitos cientistas. A ciência também pode ser supostamente utilizada por profissionais para difundir ideias que científicas mesmo não tem nada. São meramente ideológicas, políticas. Nação brasileira, olha que beleza, como é que esse governo gosta de gastar dinheiro que é seu. EBS fecha contrato de quase 8 milhões de reais para exibir 52 filmes. EBS é uma empresa brasileira de comunicação. Primeiro que não é EBS, é EBC. Segundo que eu não lembro de ter visto o Cleitinho indignado assim com o Bolsonaro quando ele pagou 3 milhões e meio de reais pra Record venderem pra eles uma única novela. E depois, comprou mais uma novela da Record, Escravizaura, totalizando 5 milhões de reais em apenas 2 novelas. Ou seja, hoje tá reclamando de 52 filmes por quase 8 milhões de reais, mas ficou caladinho quando o Bolsonaro resolveu colocar os amiguinhos dele lá da Record na teta do Estado. Aí eu faço uma pergunta pra população brasileira. Você já ficou parado em frente à televisão pra ver TV Brasil, pra ver TV Câmara, pra ver TV Senado? Isso não é pra nada, isso deveria acabar. Pois é, o Bolsonaro dizia a mesma coisa antes de ser eleito e nunca acabou com ela, muito pelo contrário. O Bolsonaro entregou o comando da TV Brasil para os militares, que passaram a demitir todo mundo que trabalhava lá, gerando uma despesa de quase 1,5 milhão de reais em rescisões só para contratarem seus próprios filhos. É isso mesmo aqui, ó. O governo nomeou o jornalista recém-formado Lucas Faria para o cargo comissionado da diretoria de jornalismo da EBC. Não teria nada demais se Lucas não fosse filho do general Alcides Valeriano. Ele foi contratado por um salário inicial de 11 mil reais, quase o triplo do salário médio de um funcionário comum da TV Brasil. E ainda quer acabar com a TV Senado e a TV Câmara, Cleitinho? Não faz isso não. Se vigiando você já faz esse monte de merda, imagine se vigiar. E aí, gadaiada, vocês viram pra onde a ex-terceira dama foi? Para um retiro espiritual. Ah, que lindo! O Minto também foi, já que ele também é terrivelmente. Será que o Minto foi? Ah, não, eles nunca ficam juntos em viagens não, cada um viaja pro seu lado, casal perfeito. É muito amor envolvido, viu? Bora ver esse vídeo. Olha, você conhece algum casal que decide passar o ano novo separados assim, por opção? E não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira que decidem passar separados. O Bolsonaro ficou nos Estados Unidos e nos 90 dias em que esteve lá, por mais de 60, a Michelle esteve no Brasil. Quando era presidente e primeira-dama, também a Michelle ela saía para viajar com o Osmar Terra e o Bolsonaro ficava em Brasília. E quando ele fazia viagem internacional, fazia sem ela. É isso que acontece. Engraçado esse casal. É um casal muito estranho para mim. Esse é o exemplo de família da gadaiada. Pois é, sempre separados, né? É muito amor envolvido, viu, gadaiada? Beijinho no chifre. E aí, gadaiada, vocês viram o que o Silas Malafaia fez? Viram não? Interrompeu as férias mais uma vez, pra quê? Pra falar mal de painho. Só que dessa vez a Vivi tava atenta, viu? E a Vivi trouxe um vidinho pra ele recordar. Bora ver. Lula, na campanha eleitoral, prometeu dar isenção tributária de imposto de renda a quem ganha até 5 mil reais. E agora, quem ganha 2 salários, mais um pouco do que 2 mil reais, vai pagar imposto de renda. Quem é o mentiroso? Olha a fala dele aí. O Paulo Guedes quer, em proposta enviada ao Congresso, por exemplo, isentar de imposto de renda quem ganha até 5 mil reais. Então essas propostas são bem-vindas. Lula é um conto mais mentiroso, enganador do povo brasileiro. E aí, Malafaia, isso aí foi só pra você recordar. Não pode cobrar nada de Lulinha ainda, viu? Que o governo não terminou. Aliás, só termina em 2030. Agora do Mito já terminou faz tempo, viu? E ele não cumpriu. Então, quem é o artista principal da história? Beijinho no chifre, gadaiada. Quem não deixar o like e não se inscrever é corno.